tudo bem com vocês? Então vocês viram que hoje eu contei uma história pela manhã. E algumas pessoas da escola que eu trabalho me perguntaram, mas que história é essa de você contar uma história e a gente não saber que história é essa? Então eu vim aqui contar que história é essa para vocês. E essa história é a história de um lenço que foi colocada dentro desse livro pela Patrícia Auerbach. E ela colocou essa história aqui em uma narrativa visual. Ela não precisou usar palavras. Então eu vou mostrar para vocês e depois vocês procurem nas escolas, na biblioteca, esse livro. Ele vale a pena ser visto. É um livro delicado, é um livro forte, fala das emoções, muito carinhoso e muito gostoso para as famílias e para as crianças. A Patrícia começou narrando aqui na capa um pouco do que nós vamos encontrar dentro do livro. Aqui está o título e aqui está o nome dela. O que vocês percebem nessa capa? Eu não vou mostrar o livro todo, hein? Vamos lá. É só um gostinho. Quando a gente abre, a gente continua vendo a estampa do lenço, mas a gente já vê essa pessoa. E essa pessoa vai fazer parte da história. E além dessa pessoa, que é a personagem da história, a Patrícia diz que ela está dedicando esse livro para duas outras pessoas. Ela está dedicando para o Rafael e para o Eduardo, que são os verdadeiros personagens dessa história. O que será que eles são da Patrícia? Pensem aí, eu acho que vocês conseguem imaginar. Então a gente vai começar a contar a história de um lenço. Vocês têm um lenço na casa de vocês? Peguem um lenço para a gente começar a história juntos, construindo a história do nosso lenço. A primeira imagem do livro começa assim. A gente percebe que tem uma pessoa adulta aqui e tem uma criança do outro lado. E a criança está olhando para essa pessoa adulta e está pegando dentro de uma gaveta uma peça de roupa. De quem será que é essa gaveta? Será que essa gaveta é da criança? Será que essa gaveta é da pessoa adulta? Vocês é que vão pensar. Mas eu sei, é que a criança pegou esse pedacinho de pano, esse lenço e ficou lá, abraçadinha com ele, esperando, até que ela cansou e resolveu mudar de posição. E ficou lá, ainda bem aconchegada com ele. Será que ela está pensando? Será que ela está sonhando? Será que ela só está esperando? E o tempo passou e passou e a criança lá, esperando. E com seu lenço pertinho o tempo todo. E ela cansou de ficar assim e mudou de posição e continuou lá com seu lenço. Deitadinha, esperando e o tempo passando e ela com o lenço. E enquanto o tempo passava, ela mudava de ideia ou tinha novas ideias. Então ela estava lá e veio uma ideia na cabeça dela. E eu acho que ela teve uma ideia porque a Patrícia desenhou desse jeito. Eu acho que ela teve uma ideia. Então ela pegou o lenço bem grandão e enrolou ele todo de um lado e enrolou ele todo do outro. E ela fez duas cordas com esse lenço e colocou esse lenço pendurado em uma cadeira. Ficou lá. O que será que ela estava pensando? Será que ela era Rapunzel? Rapunzel, jogue suas tranças! E ela jogava aquela trançona grande? Ou será que ela estava no alto de uma casa da árvore e aquele era o jeito de subir e de descer na casa? Ou ela estava numa floresta e aqueles eram cipós por onde ela poderia se balançar? Onde será que ela estava que tinha essas cordas para que ela pudesse subir ou que ela pudesse descer? Enquanto ela brincava, o tempo passava e ela teve novas ideias. Isso não é mais uma corda. E ela resolveu colocar o lenço na cabeça, assim, desse jeito. Agora ela estava parecendo uma noiva que ia se casar com aqueles vestidos que tem véu. Estava lá, pronta para ir para o altar. Enquanto ela brincava, o tempo passava e ela
lenço não queria mais ir para o altar, não queria mais brincar de ser mãe. E ela teve uma ideia. E se eu pegar esse lenço e ao invés de pôr na cabeça, colocar dentro da roupa? E ela colocou o lenço dentro da sua roupa e ficou com um barrigão. E ela ficou brincando como se ela estivesse grávida, como as fotos que ela já tinha visto da mamãe, como as moças que ela já tinha visto na rua, como a tia, como a prima. E o tempo passou e ela brincou e de repente ela não queria mais ficar com o lenço dentro da roupa. Ela enrolou o lenço com todo cuidado e pegou no colo. E naquele momento o lenço virou o seu neném. E ela brincou com o neném e ela fez dormir. Não chora, fica calminho. E ela colocou lá no carrinho da imaginação dela para que ele pudesse dormir tranquilo. E enquanto ela brincava, o tempo passava. E ela teve uma outra ideia. E se agora, ao invés de brincar com um bebê, eu brincar com um bichinho? E o lenço, num passe de mágica, se transformou em um cachorrinho. Vem, Rex, vem, Totó. Como chama o cachorro de vocês? Eu tinha uma que chamava Luli. Vem, Luli, vem aqui. E ela brincou com aquele cachorrinho da imaginação dela, enquanto o tempo corria, o tempo passava, o dia virava, e ela brincando. Então, ela cansou de brincar de cachorro e viu que ela tinha um brinquedo. Mas o brinquedo estava com uma cara tão triste. Será que você se machucou? Vem aqui. E ela pegou o brinquedo e naquele momento o lenço virou um curativo que ela enrolou no brinquedo e ela era a médica que estava fazendo atendimento. Tudo vai ficar bem, você vai sarar, você vai ver. Enquanto ela brincava, o tempo corria, o tempo passava. E ela sempre tendo várias e várias ideias. Agora ela era uma desbravadora. Ela pegou o seu lenço que se transformou em uma bandeira e colocou em terras novas que ela havia chegado para descobrir. Não eram em terras novas. Ela estava chegando na lua. Ela era a primeira criança a chegar na lua e estava colocando ali a sua bandeira. Enquanto ela brincava, o tempo passava. E ela resolveu que já era hora de descansar. Então, ela usou os móveis da casa dela para esticar aquele lenço e fazer com que ele virasse uma cabana. E ficou lá, debaixo da cabana, bem protegida do sol, da chuva e do vento. E naquele momento, ela estava acampando. E enquanto ela acampava, ela escutou barulhos lá fora. O que será que está acontecendo? Será que estamos sendo invadidos? Será que são extraterrestres? Será que são zumbis? E ela colocou o lenço e saiu andando por aí, sem enxergar nada, sem saber o que estava acontecendo, ou simplesmente se transformando em um zumbi. Enquanto ela brincava, enquanto ela se divertia, o tempo passava e ela nem via. E ela resolveu que não era mais um zumbi. Agora ela era a rainha daquele castelo, ou o rei, ou o imperador. Ela que controlava tudo e que mandava naquele pedaço. E não fui eu que inventei não, aqui ó, a Patrícia que falou. Ela virou a rainha do castelo. E ela brincou muito de ser rainha e já estava lá pensando, o que eu posso fazer com esse lenço? O que será que ele pode se transformar? Enquanto ela estava lá pensando, será que ele fica bem de vestido? Será que eu posso brincar que vou numa festa? Ela escutou aquele barulhinho, como se fosse um pezinho, batendo no chão. Sabe quando chega uma pessoa perto da gente, bate o pé? Ela olhou e quando ela olhou para o lado, ela viu que a mamãe já tinha chegado. E ela pôde abraçar e sentir o cheirinho e sentir o carinho da mamãe. E o tempo passou e ela nem sentiu. Ela não se sentiu sozinha, porque o tempo todo ela estava com aquele lenço, com aquele carinho que lembrava a mamãe dela que tinha saído. E aí, o que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Me contem depois, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima vez com outra história. Tchau!